queridos irmãos, no ideal espírita, que nos favoreça o amigo incomparável, nosso Senhor Jesus Cristo, permitindo que os bons espíritos venham ter conosco nessa tarde para nos socorrer, nos inspirar para as nossas múltiplas necessidades espirituais. O Espiritismo é a resposta de Deus para os corações aflitos e angustiados da terra. Ele foi lançado em Paris a 18 de abril de 1857, na livraria Denty, com a sua obra básica, o Livro dos Espíritos, que nós vamos fazer uma singela homenagem a esta obra monumental que trouxe para a Terra as grandes respostas para aqueles que aqui transitam no seu processo evolutivo, como sejam, quem somos, de onde viemos, por que estamos na Terra, qual a finalidade para a qual nós nos encontramos aqui, por que sofremos, qual o sentido, qual realmente a nossa destinação, que é nada mais, nada menos do que a conquista da nossa perfeição moral. Então o Espiritismo nos traz, nos seus 4 momentos importantes que Kardec elaborou como um admirável pedagogo que era, esses 4 complementos da doutrina espírita, que nós vamos pensar de cada um deles, retirando algo para nos relembrar a respeito dos seus postulados, a fim de fomentar sempre o nosso desejo de sistematizar o estudo desse livro, não somente nas casas espíritas, mas sobretudo na individualidade de cada um de nós. Allan Kardec teve a oportunidade de abrir a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos com uma resposta que veio modificar totalmente a ideia que se tinha aqui na Terra a respeito de Deus. E o pronome interrogativo que ele utilizou trouxe-nos uma atenção especial, porque até então Deus era considerado um juiz inflexível, aquele que está sempre na posição de punir, de castigar, que apresenta, como muitas vezes se ouve na opinião das pessoas, de que ele é que é realmente o que nos traz em circunstâncias várias aquilo que realmente nós precisamos para as nossas necessidades imediatistas da vida corporal. Portanto, esse cuidado que Kardec fez em O Livro dos Espíritos, de utilizar um pronome interrogativo, perguntando o que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, para dirimir qualquer dúvida a respeito de que Deus não é uma pessoa, como muitas vezes as pessoas pensam que assim seja. Portanto, a resposta fez ruir na base a ideia antropomórfica de Deus aqui na Terra. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E nesse capítulo ele faz um estudo filosófico primoroso a respeito da existência de Deus. Logo mais,
ainda no segundo capítulo dessas causas primárias, ele nos traz a oportunidade, através das respostas dos guias da humanidade, aquilo que ainda era muito desconhecido e ignorado por um número razoável de pessoas na face da terra. A questão da trindade divina: Deus, Espírito e verdade. Deus, a inteligência suprema. O Espírito, o princípio inteligente do universo. A matéria, o laço que prende o Espírito. Nota-se as definições diferenciadas que se tinha dessa circunstância que até hoje traz uma celeuma muito grande entre as criaturas. Aí, nessas causas primárias, ele ainda analisa, através da criação divina, dos reinos da natureza, o reino hominal sobressaindo de uma forma evidente, mas começando pelo reino vegetal. O reino vegetal, aonde dorme o princípio inteligente, onde mais tarde, no reino animal, esse princípio acorda e começa a ter sensações, e finalmente, penetrando no reino hominal, esse princípio inteligente pensa e adquire todos os atributos que nós fomos agraciados pela misericórdia divina: o pensamento, o sentimento, a vontade, o livre-arbítrio, o direito de agir da forma que nós decidirmos particularmente, dando-nos essa circunstância prioritária de sermos aqueles que realmente constroem o seu destino. Não é Deus que é o culpado daquilo que acontece durante o nosso processo evolutivo. Tudo vem a ter incidentemente relação com a nossa vontade, com o nosso querer, com as nossas próprias resoluções. E depois, Allan Kardec faz um estudo bem longo, nessa segunda parte, a respeito justamente da vida espírita, da vida espiritual, abrindo um leque de informações preciosíssimas, para que nós conhecêssemos que o mundo espiritual é tão objetivo como é o mundo físico, o mundo carnal. E ali nós aprendemos uma série de informações que muitas vezes nos surpreendem. Nós somos no mundo espiritual aquilo que éramos quando estava no corpo carnal. Não há diferença nenhuma, como muitas vezes foram colocadas na mente humana pelo tradicionalismo religioso ideias falsas a respeito justamente da interferência divina na nossa vida. Deus nos dá todos os atributos em germe, para que nós, através da nossa própria capacidade de desenvolvê-lo, vá chegar à sua destinação, que é justamente a plenitude, essa palavra que ainda hoje é muito desconhecida na face da terra. Portanto, o Espiritismo vem abrir uma brecha na mente humana para ali colocar ensinamentos propiciadores e oportuníssimos para a nossa vida aqui na terra, para que nós não nos enganemos a respeito das leis divinas, que Kardec examina na terceira parte de O Livro dos Espíritos, as 10 leis morais, e mais um capítulo da perfeição. Portanto,
deveres que nós temos para com Deus, lei de adoração, lei de trabalho, deveres para conosco mesmo, leis de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, e deveres para com o nosso próximo, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. E ele entra no capítulo 11, a perfeição. Portanto, a perfeição moral é o nosso foco durante o nosso existir. E ali, naquele momento, ele nos apresenta o maior adversário que o ser humano que está vivendo no corpo carnal enfrenta, que é o egoísmo, que é o pai de todas as nossas imperfeições. E muito difícil de nós desenraizá-los da nossa personalidade, porque ele está vinculado à predominância da nossa natureza material sobre a nossa natureza espiritual. Portanto, o Espiritismo vem a contento nos abrir a nossa mente para iluminá-la, a fim de que nós tomemos as nossas próprias resoluções. Nós somos hoje aquilo que fomos no passado. Trazemos no arquivo do nosso mundo íntimo todos os nossos problemas de imperfeição, assim como todas as virtudes que nós conquistamos, para dar prosseguimento a essa viagem, que somente nós podemos levá-la a bom termo. Por isto é que hoje nós temos essa oportunidade de, no estudo de 1019 perguntas, conhecer de forma definitiva as nossas próprias resoluções aqui no planeta em que nós habitamos, nessa transição planetária muito difícil que nós estamos vivendo. Portanto, é esse Espiritismo que está sendo homenageado no ano de 2017, com o lançamento do Livro dos Espíritos, completando 160 anos de existência. Pouco tempo. É óbvio, uma doutrina que já atraiu milhões de pessoas e que ainda vai, como é natural, atrair outras tantas, deixando que cada um tome a sua própria decisão. E nos ensina que a vida na Terra não deve ser levada com esses apegos que se nos acometem a toda hora. Os ricos não querem justamente sofrer a provação da pobreza. Os pobres, muitos estão, como é natural, rebelados pela circunstância adversa que nós estamos vivendo. Portanto, na Terra existem ricos e pobres. Mas o que é mais importante que o Espiritismo nos chama a atenção não é o que nós possuímos em propriedades, em moedas, em valores materiais, mas é a nossa ascensão moral e espiritual, que nós devemos dedicar a parte do nosso tempo mais efetiva, porque é uma tarefa gigantesca. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O Espiritismo não diz que nós vamos conquistar a plenitude repentinamente, num passe de mágica, porque ele sabe que Deus, na sua infinita bondade, colocou nas nossas mãos a lei universal da reencarnação. Aliás, a reencarnação não foi invenção do Espiritismo.
ela está presente na memória filosófica das civilizações mais antigas. Entre os hindus, no seu livro Bhagavad Gita, ali vai se encontrar a linda história de Krishna, que é toda baseada na paligenesia, a lei dos renascimentos múltiplos. Os egípcios, na sua obra sagrada, que eles realmente procuram conhecer, vão estar presente os ensinamentos de que todo aquele que fracassa em uma existência, tendo comportamento inadequado para com as leis divinas, volta novamente ao palco da vida física para realmente ressarcir, recompor a sua consciência, lei da reencarnação. E nas demais filosofias, entre os hebreus, entre os medas e persas, entre os gregos, estão presentes justamente esses ensinos. Platão, o grande filósofo grego, dizia que viver é recordar, muito simplesmente para que nós caiamos em si a respeito de que a reencarnação é uma lei indefectível. Por isto, devemos ter muito cuidado com a nossa presente reencarnação. Não colocar acima do nosso aprimoramento moral nenhum valor, porque não vale a pena. Nós temos, como é natural, narrativas que os próprios pseudomortos vêm trazer nas nossas reuniões mediúnicas a respeito dos seus sofrimentos no mundo espiritual, e que devem ser prestados atenção para que nós também não venhamos mais tarde cair nessa balela que muitas vezes o materialismo dialético nos traz, dizendo que morreu, acabou tudo. Mas não acabou mesmo porque, se assim fosse, Deus não existiria. Como nós temos o fundamento alicerçado nessa crença, não podemos admitir que a vida não continue além da sepultura. Este é o grande filão de ouro que o Espiritismo nos traz. Então, ele nos convida a esse momento de desapego, de suplantar as nossas imperfeições, a ter a iniciativa de utilizar a melhor terapia que pode existir, a do perdão, porque quem está indene de não necessitar em qualquer momento da nossa vida a presença do perdão. Então, perdoar ao nosso semelhante de uma forma ilimitada deve ser a atitude de bom senso que nós deveremos ter para que não sejamos colocados em uma posição de muitas dificuldades, como vem acontecendo, onde na Terra está presente essa destruidora de vidas que se chama obsessão, que realmente tem trazido para o âmbito social sérios problemas de toda ordem. Portanto, o Espiritismo é esse convite que Deus nos faz para que perlustremos o caminho da nossa vida material, dando sempre prioridade às nossas conquistas de ordem moral e espiritual. Todos nós temos predisposições para conquistar valores. É somente nós saber utilizarmos essa predisposição, conquistando as virtudes mais exequíveis, para que mais tarde possamos também conquistar outras virtudes de maior valor exponencial na nossa vida moral. Nessa homenagem ao Livro dos Espíritos,
nós queremos fazer um convite a todos nós. Vamos aprender a refletir, a nos autoanalisar. Todo dia, quando nós formos repousar, paremos um pouco, façamos um exame consciencial da nossa maneira de ser, começando a perguntar-nos: como foi o meu dia de hoje? Eu fiz algo que realmente agora eu estou sendo chamado pela minha consciência para que não proceda desta forma novamente? Porque o erro ainda é perfeitamente compreensível. O problema é repetir erros, o que está acontecendo muito no nosso seio social, a repetição de erros, e que muitas vezes nos traz sérias consequências para a nossa vida aqui na Terra. Quando errarmos, admitirmos que erramos. Façamos um compromisso pessoal. Não, eu vou me esforçar para não repetir esse comportamento nunca mais. E mesmo que depois venha a cair no mesmo erro, não desistamos, continuemos com a mesma predisposição, porque é assim que nós subimos a escada da nossa evolução, errando e acertando, tendo sucessos e insucessos na nossa vida aqui na Terra. Esses são os ensinamentos que o Espiritismo nos coloca à disposição, para que sempre e em nenhuma circunstância esqueçamos do amor, porque o amor é a alma da vida, a vida da alma. Sem amar, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Foi por isso que ele desceu das altiplanuras da vida, para vir pessoalmente aqui cantar e decantar esse poema de amor das bem-aventuranças. Portanto, irmãos e amigos, amemo-nos, demo-nos as mãos, unamo-nos nessa caminhada, um do lado de outro, procurando sustentá-lo, tendo na nossa atitude constante a tolerância, porque é um dos grandes males no seio da nossa sociedade, ainda é a intolerância. Quando hoje nós ouvimos o clamor, queremos justiça, nós sentimos que no fundo, o ser humano ainda está blaterando, pedindo vingança. Por isto é que o Livro dos Espíritos, nessa tarde, está sendo enfocado de uma maneira singela para nos fazer esse convite. Nós que nos dizemos espírita, unamo-nos na nossa casa de eleição, para o trabalho dinâmico que aqui está em nossas mãos, levar avante. Por isso o Espírito de verdade deixou-nos esta frase extraordinária: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Por isso, sigamos resolutamente, colocando a mão no arado sem olhar para trás, porque isto é o convite que ele nos fez. Eu sou o caminho da vida, eu sou, na realidade, a verdade. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, coloque no ombro e siga as minhas pegadas. Muita paz para todos. E pensar que 1019 questões complexas de filosofia, de ciência, de religião foram passadas através de moções de 13, 14 anos, naquele tempo em que o nível de cultura, de ensinamento
nas escolas eram pequenos e deficientes. Mediunidade. A ferramenta de que Deus se utiliza para acelerar o progresso da humanidade e um instrumento que Ele coloca em nossas mãos para não caminharmos sozinhos nesse vale de lágrimas, usando esse sinal que remete-nos ao mundo espiritual, àqueles que detêm maior experiência, porque avançaram mais rapidamente, ou simplesmente foram criados antes de nós, porque os espíritos são criados em épocas diferentes. Uns têm mais experiência adquirida, e a capacidade mediúnica que Deus colocou para cada um de nós e para todos os seus filhos é esse radar que abre-nos a percepção para o mundo espiritual, a fim de recebermos a inspiração, a orientação do mundo espiritual para ajudarmos a caminhar mais rapidamente, a não tropeçarmos tanto, a entender melhor a própria vida. Essa faculdade abençoada é o instrumento através do qual nós entramos em contato com o mundo espiritual superior para alavancar o nosso progresso moral e espiritual. Mas como é uma capacidade, como é um radar, como é uma ferramenta de sintonia psíquica, também ela é neutra, abre-se as possibilidades de contactar aqueles espíritos infelizes, sofredores, que ao se acercarem de nós, nada mais estão querendo do que a nossa resistência moral para ajudá-los a progredir também. Então, mediunidade é uma flor, uma delicada flor, que precisa de cuidados especiais de cada um de nós para que ela possa se colocar a benefício da nossa própria evolução. Mas nós estávamos rememorando, muito interessante, a mensagem da nossa companheira do livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel, esse espírito lúcido e gentil, pelas mãos abençoadas de Chico, vai marcar o episódio inicial da jornada moderna, desse ciclo evolutivo da mediunidade gloriosa para a face da Terra. Quando os discípulos estão na porta de um cenáculo, 50 dias depois do grande acontecimento do ponto de vista nefasto da humanidade, quando as forças da ignorância levaram o nosso mestre ao caminho tortuoso da crucificação, mas que ele já sabia que aconteceria daquele modo, e para isso ele viera a fim de dar o testemunho máximo de amor para confortar as criaturas humanas e marcar na nossa consciência de uma forma viva, de uma forma bem esclarecida os caminhos da nossa própria liberdade espiritual. Então, aquele momento do Pentecostes é um momento glorioso, porque marca uma jornada mediúnica. E fazendo um silêncio, um estacato nesse episódio e buscar uma outra reflexão, a gente fica pensando por que Jesus teria escolhido descer das alturas infinitas, do seio glorioso da sua vida inacessível, para vir à terra por amor desse povo, dessa pleiade de almas que ele escolheu para fomentar a sua evolução, para dirigir a sua trajetória de crescimento espiritual.
A terra saiu do primitivismo, todos nós sabemos. O ser humano vai despertando gradativamente, dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no homem. Essa trajetória de evolução, ela é uma trajetória de todos os seres criados por Deus. Nós fomos criados simples e ignorantes, e a caminhada é essa do progresso moral e espiritual. Então, acordamos a nossa humanidade de uma forma primitiva. Todos nós estivemos na caverna, estivemos buscando os caminhos da luz e do crescimento. Houve um momento em que Jesus acolhe algumas populações que precisavam de uma situação redentora, de recuperação, uma oportunidade, os exilados de Capela, uma constelação onde os planetas, alguns planetas em volta dessa estrela estavam em situação de rebeldia, como estamos agora na Terra, muitas almas aqui na Terra, precisando de acordarem a consciência para as responsabilidades do crescimento moral e espiritual, e 4 grandes povos vindos de Capela descem na paisagem sombria da terra. Egípcios, judeus, hindus, arianos. Formaram 4 grandes raças na terra. Por que Jesus escolheu encarnar? Porque Jesus não reencarnou aqui na terra. Ele vem encarnar. Ele já é um Espírito perfeito. Por que ele escolhe exatamente os judeus? Cada uma dessas raças tem uma característica especial. Vamos examinar. Os egípcios eram os mais evoluídos. Eram aqueles que detinham maior cota de conhecimento, maior proximidade com a divindade. Toda a religiosidade do Egito é no sentido de voltar às estrelas. Eles sonhavam em voltar às estrelas. E o seu tempo de redenção na terra foi mais curto. E eles voltaram. Mas antes disso, a vida, a organização planetária da Terra, promoveu o encontro dos egípcios com os judeus. Para que os judeus, que era uma raça que também precisava dos corretivos do sofrimento na terra, bebessem do conhecimento espiritual, bebessem da cultura, e um príncipe é colocado, um judeu é colocado exatamente no palácio de um príncipe, para beber o conhecimento e conduzir o seu povo no degredo, na trajetória rumo à terra da promissão. O encontro de culturas. Os judeus bebem dos egípcios grandes conhecimentos esotéricos, mas eles tinham um valor armazenado que era muito importante para o projeto de Jesus. Eles já eram um povo que tinha uma consciência do Deus único, a certeza de um Criador excelso. Esse era um valor essencial que Jesus precisava para acelerar a marcha do progresso na face da terra. E ele faz a escolha de reencarnar entre os judeus. Os egípcios voltam. Outro valor essencial da raça judaica era a mediunidade. Eles cultuavam desde Capela os valores da mediunidade, a certeza da vida imortal, a comunicabilidade dos espíritos. Nunca Israel viveu privado dos profetas. Sempre os profetas conduziram a cultura, conduziram
a história do povo, conduziram a política, sustentaram a religião e a organização social de Israel. E ali Jesus nasce, porque ele iria precisar de fortalecer esse laço, esse vínculo de conexão com o mundo espiritual. Ele aproveita a raça. Por que não aproveitou os hindus? Os hindus tinham grandes valores e grandes conquistas. Era o povo da meditação, a conquista do ego, a conquista da concentração, todos esses processos da interiorização, os hindus já traziam de berço nas várias trajetórias, desde Capela, mas eles traziam um grande orgulho, o orgulho que fez estabelecer a discriminação das castas. Os arianos não poderiam ser excluídos, porque era um povo mais primitivo, eram aqueles deserdados de Capela, os menos evoluídos, mas Jesus precisava dos arianos, que deu origem à grande civilização greco-romana judaica, porque eles eram empreendedores. Eles saíram a conquistar a terra, saíram a desbravar os montes, os rios. Os arianos eram empreendedores. Formou-se um grande plano e a mediunidade veio como suporte. E Jesus começa a inspirar o povo judeu na sua trajetória. Então, Javé da cultura judaica. Grandes pesquisadores e grandes historiadores e pessoas que arremetem na busca dessa cultura entendem que o Deus que se comunicava em Israel era o próprio Jesus. Quando Moisés vê a sarça ardente e se comunica diretamente com o Deus da raça, era o próprio Jesus que ali estava inspirando. Quando Moisés sobe ao monte para receber o decálogo, uma psicografia na pedra, como diz Chico Xavier, ele estava recebendo a inspiração direta de Jesus. E então os judeus, cultivando a mediunidade, avançaram no sofrimento, nação escrava em várias oportunidades, escravos dos egípcios, escravos dos babilônios, arrastaram na sua peregrinação milenária com esse valor estruturado. E esse grande valor vai sustentar os grandes profetas de Israel, Elias, Isaías, Moisés, e todos falam de Jesus, todos sinalizam a volta de Jesus, a Deus, a manifestação mais autêntica da própria divindade na terra. Jesus aparece e, claro, que a brutalidade do mundo não o identificou como o Messias prometido, nem os próprios apóstolos. Eles tiveram uma revelação através da boca de Pedro, na marcha, na viagem de barco de Cafarnaum para Cesaré de Filipe, quando Pedro diz: quem tu és? Jesus pergunta e Pedro responde: o Filho de Deus vivo. A partir daquele momento estava estabelecida a grande revelação. Mas aqueles homens simples ainda eram frágeis, Quando viram o pastor ser atacado pelo lobo voraz, quando sentiram o processo iníquo da cruz, quando sentiram aparentemente Jesus vencido na marcha para o Gólgota, eles estremeceram na base. Eles não tinham capacidade ainda de compreender de que aquela era a marcha para a vitória. Eles não podiam entender essas coisas. Então, houve uma debandada geral. Na cruz, só João está presente.
o jovem adolescente, 17 anos, 16 para 18 anos, só João estava presente na cruz. Pedro negou 3 vezes e todos os apóstolos se dispersaram. Depois eles se reorganizaram. Assim somos todos nós. A grande falência diante da dor, o grande abatimento na hora do sofrimento, para depois a gente se levantar na necessidade de vencer, de avançar na nossa caminhada de libertação. E eles começaram a acordar. Ali estavam, 50 dias depois da crucificação, procurando forças, procurando um caminho, procurando uma forma de estabelecer uma energia nova, porque Jesus iria aparecer imediatamente depois daquele acontecimento faustoso, levantou a fé, conviveu com ele, fez o milagre da pesca milagrosa, tirou a dúvida de Tomé, mete a mão, Tomé, aqui, nos meus cravos, nas marcas do meu sofrimento, estimulando a fé, sustentando o ânimo, mas faltava alguma coisa gloriosa, alguma coisa que manifestasse a grandeza de Deus. Faltava uma manifestação eloquente da mediunidade. E eles estavam ali no cenáculo, ainda sem saber o que fazer, e luzes arremeteram no céu, ruídos estrondosos, chamando a atenção da presença dos espíritos. E eles entraram em transe, quase todos. Quantos eram? Diz Amélia Rodrigues, que ali estavam 120 pessoas. Dizem outros que o número é simbólico. Simbólico ou não, ali estavam um grande número daqueles que tergiversaram na hora do sofrimento e na hora do testemunho. E eles entraram num processo de euforia espiritual muito grande. Não é somente estarem falando línguas estranhas. Eles falavam de maneira que todos entendiam. Ali tinham árabes, romanos, tinham gregos, pessoas de todas as terras, judeus de todas as terras, ali estavam. E eles entraram num processo de euforia espiritual e começaram a falar. E todos entendiam o seu idioma, porque ali nascia uma mediunidade especial, a xenoglossia, porque eles precisavam, a partir daquele momento, ir falar nos países estrangeiros. E todos depois dali se espalharam para pregar em toda parte. E foram distender a mensagem. As pessoas curiosas perguntaram: o que é isso que está acontecendo? Será que estão cheios de mosto? Mosto é uma bebida, é um aguardente. Será que estão embriagados? E aí Pedro toma a palavra para dizer que não estão embriagados. Não é hora de ninguém estar embriagado. A hora terceira, 9 horas da manhã. E então começa a grande saga, a grande trajetória da mediunidade, que viria libertar o homem da ignorância. Recuemos um pouco mais. Antes do momento do Gólgota, na ceia, Jesus está consolando cada um, advertindo do momento que irão, da provação que irão experimentar. Mas ele diz: eu vos mandarei um Consolador. Esperai, tem fé, um Consolador que ficará permanentemente convosco. Para onde eu vou, vós não podeis vir por enquanto, mas eu vos mandarei um Consolador para permanecer convosco. E esse Consolador, quando é que chega? 18 de abril de
1857. É o Consolador prometido, é o advento, é a promessa de Jesus. Por quê? As línguas de fogo voltam para fazer a grande convocação. Aquelas meninas adolescentes, sem saber o que estavam escrevendo, elas não sabiam o que estavam escrevendo, estavam a serviço de Jesus Cristo, do Espírito de verdade. Jesus é o Espírito de verdade. Polêmicas no mundo espírita, seja ou não seja, ele está em conexão com Jesus, ou o Espírito verdade é o próprio Jesus, que está ali trazendo os maiores esclarecimentos para confortar, para trazer para a humanidade um novo código, a nova palavra de ordem para alavancar o progresso espiritual da Terra. E aqui estamos nós, presentes, com a ferramenta na mão. A mediunidade está nas nossas mãos. Existem médiuns ostensivos que, no impulso quase que involuntário, se colocam à disposição dos espíritos, e existem médiuns que são ignorados. Eles ignoram a sua própria mediunidade, não têm uma consciência clara, mas se sentem inspirados de um momento para outro, têm ideias claras a respeito das coisas, e uns e outros, médiuns ostensivos, ou médiuns inspirados, que somos todos nós, estamos a serviço do ideal da redenção espiritual da própria humanidade. Precisamos salvar a muitos, porque vai se repetir um novo fenômeno. Como os deserdados de Capela vieram para aqui para acelerar o progresso da Terra, muitos sairão daqui agora, porque estão de ouvidos tampados, a consciência chama-lhes a atenção para a responsabilidade da mudança, mas o egoísmo e o orgulho, as duas chagas morais da humanidade, de goza, explora, rouba, vive a matéria, sem ética, sem moral, sem piedade. Não ouças os apelos, os clamores daqueles que são ingênuos, mas nosso trabalho é semear o amor, a verdade, estender olhos de misericórdia, acolher e trabalhar para que a mediunidade em nós seja um instrumento a serviço do amor, a serviço da verdade, a serviço de Jesus Cristo, para construir uma humanidade mais feliz. Então esse é um binômio inseparável, espiritismo, mediunidade. É esse binômio maravilhoso que nós iremos realmente trabalhar, que é a nossa riqueza, a riqueza do centro espírita. Mas não é uma riqueza para ficar guardada em cofres fechados. É uma riqueza para distribuir com outros, para espalhar no mundo, para ser um pólen de vida, já que essa riqueza foi um pólen despertando a flor do nosso caráter, para que ela desse beleza, perfume, que ela possa ser espalhada por todos os cantos da terra, para proteger os incautos, os ignorantes, e salvar o maior número possível daqueles que estão perigosamente na linha de corte nesse momento de transição planetária. Muitos irão para outros lugares, mas voltarão à Terra. Voltarão porque são da Terra, são irmãos nossos, para um estágio demorado no tempo. Mas o que é o tempo? O tempo é de Deus. O tempo não é dos homens.
É dos homens a nossa ação. Quando nós estamos preocupados, o tempo não passa. Quando nós estamos felizes, o tempo passa de boa. Porque o tempo, na verdade, é uma coisa muito relativa. E então, essa é a proposta do Espiritismo. Nós somos esses arautos, esses trabalhadores, que teremos que trabalhar para construir um mundo de amor, de paz, de ventura. Não tenhamos medo das provações, das dificuldades, nem nos faleça a fé, no sentido de achar que o mal vai ganhar. Tem muita gente que pensa que o mal vai ganhar. A gente vai na rua, não, isso não tem jeito, o mal está em agonia. Quando vocês veem a manifestação crucial, esse frisson de muitas barbáries, é a agonia do mal, cedendo lugar para a grande transformação que se avizinha. Sejamos otimistas, façamos o nosso trabalho, não tenhamos medo, sorriamos a oportunidade feliz que Deus está nos dando para nós servirmos nesse momento de grande impacto social por que passa a Terra. Então, avante, vamos trabalhar e servir, e que Deus nos abençoe. Nós agradecemos as palavras dos meninos, dos velhos de João, a presença também do Camilo, e então levemos essa reflexão para nós. E agora, para a gente encerrar a nossa atividade de hoje, lembrando a todos que enquanto aqui estivemos, já fomos beneficiados com a espiritualidade maior, com o passe, mas aqueles que assim desejarem, aguardem, nós pedimos que aguardem em silêncio para serem conduzidos a caminho de paz. Eu pedi a Eliana, então, para fazer a nossa prece final. Boa semana a todos. Deus, nosso Pai querido, de bondade, de justiça e de amor, Jesus, nosso Mestre, Senhor de nossas vidas, é com muita emoção, Jesus, que aqui estamos, Senhor, a lhe agradecer as bênçãos recebidas, agradecer, Jesus, a presença de Deus mensageiros, dirigentes de nossa casa, espirituais e encarnados, que nos promovem sempre esses encontros, que tanto nos propiciam o entendimento, a compreensão, a união, o amor, o despertamento de nossas qualidades morais, para nós podermos nos unirmos a Jesus, aos irmãos e trabalharmos. Jesus querido, nós somos muito agradecidos a Ti, agradecido também a Joana de Ângeles, mentora da Mansão do Caminho, que nos envia Teus mensageiros para vibrar nossos corações de amor, de união e de fraternidade. Jesus, não fique conosco, Senhor, nos iluminando, nos protegendo e nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Assim seja.